Olá, eu sou Jordane Marques, instrutora e terapeuta Theta Healing, e hoje eu vou falar para vocês sobre como era a minha vida há alguns anos atrás e o que mudou graças ao Theta Healing. Eu vi hoje um vídeo na internet falando sobre como era a minha vida há um ano atrás. Eu vou arriscar um pouquinho mais, eu vou arriscar há 4 anos atrás. E se der tempo nesse vídeo eu falo num passado mais recente. Há 4 anos atrás, quem me conhece há 5 para 4 anos atrás vai dizer que a Jordane que existe hoje é completamente diferente da Jordane que existia naquele tempo. A Jordane daquele tempo, ela não perdoava aquilo que tinha acontecido para ela. Não perdoava as pessoas que haviam feito algo para ela. A Jordane daquele tempo era uma pessoa bastante tensa, bastante nervosa, que quebrava os próprios dentes por bruxismo de apertamento. A Jordane daquele tempo era uma Jordane que se cobrava demais. A Jordane daquele tempo guardava alguns rancores, algumas raivas e alguns dramas desde a infância e não sabia como fazer, como viver sem aquilo. A Jordane daquele tempo sentia que precisava punir os seus agressores, punir as pessoas que lhe fizeram mal. Que mais? A Jordane daquele tempo, de 4 anos atrás, era uma Jordane que estava sem nada de dinheiro. Era uma Jordane que estava largando a advocacia, que estava largando uma empresa que tinha antes, uma Jordane que não tinha dinheiro, uma Jordane que estava tomando café, almoço e janta, era café, pão e requeijão no café, no almoço e na janta, porque não tinha dinheiro para mais nada. A Jordane de 4 anos atrás era uma Jordane que, como mãe, era amorosa, mas que cobrava até demais. E que a minha filha com certeza diria que não era uma Jordane tão feliz assim. A Jordane de 4 anos atrás não aceitava amor, porque nem sabia, achava que não existia amor. Não sabia que existia a tal da felicidade. A Jordane de 4 anos atrás, ela surfava o plano dos outros, porque eu não tinha planos próprios. Então, eu pedia para Deus me dar um trabalho novo, mas eu não sabia que trabalho era esse. E aí, quando eu me envolvia com pessoas, por exemplo, que trabalhassem, sei lá, com contabilidade, eu ia querer ser contadora. Se eu me envolvesse com pessoas que fabricassem carros, eu ia querer trabalhar na fabricação de carros. Se fossem pessoas que trabalhassem com plantas, eu ia querer trabalhar com plantas. Por quê? Porque eu não sabia qual era o meu próprio caminho. Então a Jordane de 4 anos atrás, ela estava bastante perdida, mas bastante perdida mesmo. E num momento de bastante dificuldade, de bastante nervosismo, é que veio o Theta Healing na minha vida. Revolucionando completamente a minha vida, me mostrando um novo caminho, me mostrando que eu estava terceirizando a culpa de todas as coisas que eram responsabilidade minha, me mostrando que eu não sabia verdadeiramente o que eu queria fazer, por isso eu não estava fazendo nada, e me mostrou, e não adianta pegar e esfregar essas coisas na cara de uma pessoa. O Theta Healing me mostrou como fazer o meu caminho, como seguir adiante. Então, o Theta Healing, ele foi uma ferramenta não só de mostrar o caminho errado, mas de fazer eu enxergar dentro de mim qual era o caminho certo, entende? Então o Theta Healing, ele revolucionou completamente a minha vida. E aí, quando eu comecei a trabalhar como terapeuta Theta Healer, eu comecei a trabalhar, eu fiz a minha formação, na semana seguinte eu pratiquei em algumas amigas, e na outra semana eu aluguei uma sala sem nem ter um único cliente. Tem um outro vídeo onde eu falo sobre como foi o meu caminho quando eu comecei na profissão. E eu aluguei aquela sala sem um único cliente, mas eu me coloquei a serviço de Deus para que viesse para mim aquilo que era realmente meu,
para que Deus trouxesse para mim as pessoas que Ele queria que eu ajudasse, as pessoas que queriam verdadeiramente cura. E eu comecei a trabalhar um único dia por semana com cura. Outros 2 dias eu trabalhava como coaching e outros 2 dias eu procurava trabalho porque eu não tinha naquele momento. Então eu achei um segundo lugar para atender. Eu não tinha onde atender. Eu até tinha pessoas que quisessem atendimento, mas no centro da cidade. E antes eu trabalhava muito longe. Então eu achei um lugar para atender no centro da cidade. E aluguei essa sala no centro da cidade, comecei a trabalhar lá e vieram mais pacientes. Aluguei um outro espaço no Estreito, no Continente, eu moro em Floripa ainda. E aí vieram os pacientes do Continente. E enquanto isso eu fui fazendo outras formações, as minhas formações como Theta Healer. No ano seguinte, então 1 ano depois do Theta Healing, um ano depois, eu percebi que fazia 10 anos que eu não tirava férias. 10 anos que eu não tirava férias. Então eu resolvi tirar. E aí eu juntei todas as minhas economias e trabalhei para que eu pudesse tirar férias. E eu consegui tirar férias. E foi um dos momentos mais felizes da minha vida, ver que eu não precisava de ninguém mais para eu tirar férias. Que hoje eu tinha dinheiro para tirar férias, que eu podia levar minha filha, aluguei uma casa na praia, fui para essa casa na praia. Por quê? Porque eu queria férias numa casa na praia. Então, ali naquele momento, na praia, diante do mar, eu vi que se eu escolhesse o que era importante para mim, se eu olhasse o que era importante, escolhesse o que era importante para mim, Deus traria para mim. E a partir disso vieram outros módulos, manifestação e abundância, outros módulos do Theta Healing. No ano seguinte, eu já estava com vários módulos de Theta Healing e já tinha dado uma grande guinada, uma grande evolução. Então, eu resolvi fazer a formação. E aí eu levei um susto, porque daí eu tinha uma fila de espera gigante e eu não estava dando conta. E Deus me mostrou que o meu caminho era como instrutora. E considerando o preço que isso significava, e para mim era preço, não era valor, não era o quanto custava, para mim era o preço, eu não ia dar conta. E daí eu pedi para Deus que se fosse meu, que Ele me ajudasse e que me mostrasse o caminho para eu chegar lá naquele ponto, me desse os clientes que eu precisava, os pacientes que eu precisava, as condições que eu precisava. Isso chama-se tempo divino. Quando está no tempo daquilo ali, quando aquilo é do meu caminho, o universo se junta para trazer até mim. Mas sem pensar, sem esmorecer, eu fui fazendo a minha parte. Eu fui trabalhando, fazendo meu planejamento, me melhorando, comprando as passagens. Eu não podia esperar que a passagem viesse até mim. Eu tinha que comprar passagem, para isso precisava de dinheiro, enfim. E eu fui me melhorando, e aí vieram os pacientes, vieram os alunos, vieram as condições, e hoje eu estou num outro momento, de uma outra guinada na minha vida. Então, há 1 ano atrás eu decidi dar uma outra guinada na minha vida, que é o próximo tempo divino meu, que é um outro salto quântico que eu vou dar como pessoa, como terapeuta e como instrutora. Então, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, eu não conseguiria perdoar a minha mãe por tudo que aconteceu na minha infância. Há 1 para 2 anos atrás, eu entendi que eu co-criei aquela realidade e que, de alguma forma, eu também queria isso. Há 1 ano atrás eu vi que verdadeiramente eu havia vencido, há 1 ano e meio atrás, eu vi que eu havia vencido as minhas questões com a minha mãe. E hoje eu estou no momento de construção. Estamos em janeiro de 2020 e eu estou no momento de dar uma baita de uma guinada na minha vida. E tudo isso graças ao Theta Healing, que expandiu a minha consciência, que fez eu enxergar não só os meus problemas, mas também a minha força. Se você precisa dar essa guinada na sua vida, e esse é o momento de você dar a guinada na sua vida, janeiro de 2020, fevereiro de 2020, ou se for dezembro de 2020 que você esteja me assistindo, se você precisa dar uma guinada e ser responsável por você mesmo, porque você esperou a vida inteira que fizessem por você, e isso não aconteceu, porque não é assim mesmo que funciona. Se você precisa dessa ajuda, me chama no direct, no inbox, curte o meu Instagram, o meu YouTube, me segue nas redes sociais e me chama no inbox para eu te ajudar a iniciar como terapia ou como curso de Theta Healing. Gratidão por me seguir até aqui.